Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Olá, galerinha do nono ano. Espero que estejam todos em paz. Todos vocês. E vamos lá para mais uma aula de geografia. Vou colocar aqui meu slide rapidão, viu? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao continente asiático. Hoje, nós vamos falar sobre a regionalização da Ásia, certo? Então, abram aí o livro de vocês na página 158. Vamos falar sobre a regionalização da Ásia. Vamos lá, vamos que vamos com tudo. Vamos lá. Continente asiático, falando sobre regionalização. Então, a Ásia, ela se divide em 5 regiões, definidas aí por proximidade geográfica. E ainda tem a questão das semelhanças, cultural e social. E são elas: Oriente Médio, Ásia Central, Ásia Meridional, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Leste Asiático e Ásia Setentrional. Então, vocês observam aí no mapa essa divisão. Observem aí essa parte rosa, Ásia Setentrional, a parte verde, Ásia Central, a laranja, Oriente Médio, a roxa, Ásia Meridional, o amarelinho, Sudeste Asiático, e o verdinho clarinho é Extremo Oriente, certo? Então, vamos lá. Aqui, nós falamos sobre a divisão, sobre essa divisão, que ela é dividida em 5 regiões. São elas: Oriente Médio. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a parte do Oriente Médio. Então, chama atenção, no mundo todo, o seu valor econômico. Por quê, professora Isana? Que valor econômico é esse? Pela essa grande quantidade de existência de petróleo e gás natural, certo? Então, o seu valor econômico é por ter uma grande quantidade de petróleo e gás natural. E aí nós temos também, vários tipos de cultura e de religião, religiosidades, O que prevalece lá no Oriente Médio são o islamismo, judaísmo e cristianismo. No Oriente Médio existem muitos e muitos conflitos armados, certo? É uma região de muita instabilidade, essa instabilidade em conflitos, sempre tem esses conflitos armados. Então, é muito triste que morre muita gente todo ano no Oriente Médio. Então, o Golfo Pérsico, acesso ao petróleo. Aí nós temos as disputas religiosas e étnicas, porque lá eles não respeitam a religião do outro. Então, que islamismo, judaísmo, cristianismo, então tem toda essa questão das disputas. Quem tem mais adeptos, eles não aceitam a opinião, as regras da outra religião, e acaba tendo vários e vários conflitos, certo? Então, conflitos também pelo petróleo, o acesso a esse petróleo. E o território, na Palestina, tem muitos conflitos, porque além dos conflitos religiosos, étnicos, por petróleo, tem por território, para povoar, enquanto tem maior território, tentando tomar aí as partes da Palestina. Então, é uma região muito conflituosa, uma região muito perigosa demais. E nesse Oriente Médio, a maior parte da população está localizada nas cidades, certo? Nas zonas urbanas, porque a produção agrícola já é mecanizada, então a máquina substitui a mão de obra e o ser humano precisa ir para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, ok? E aí vamos falando ainda sobre o Oriente Médio. Então, agricultura fraca, porque principalmente por causa da questão do clima, então, por isso também, que é um outro fator que faz com que a população saia, certo, do campo para a cidade em busca de qualidade de vida melhor, porque o clima não favorece tanto o cultivo, e quem consegue plantar é aquele que utiliza muita máquina, muito produto agrícola, muito
insumos, né, muita adubação, para tentar ter, né, uma produção melhor. O setor industrial, né, não tem muito destaque, e aí o petróleo e o gás natural, como vocês sabem, faz parte, né, são dois recursos, né, de fontes de energia que é a riqueza do local, certo? A exploração. Eles se destacam pela exploração do petróleo e do gás natural. Então, eles se destacam pelas refinarias, certo? E pelas petroquímicas. Então, na imagem aí, vocês observam aí a imagem, certo? Os homens aí colhendo, né? Ou aí debaixo tem os chamados cavalo mecânico. Esse aparelhinho, toda essa estrutura, chama um cavalo mecânico, que faz a exploração do petróleo em terra, certo? E o cavalo mecânico, ele faz a exploração em terra, ele fica sobe e desce, enquanto ele vai subindo, a força vai, né, explorando, extraindo aí o petróleo. Continente asiático, né, Ásia Central, falando também sobre a regionalização, a Ásia Central, uma região pouco povoada, ela é bem isolada, ela não tem litoral e possui vários problemas econômicos, culturais e políticos. Então, é ruim você não ter litoral, certo? Porque o litoral é bom porque facilita a circulação das mercadorias, o entrada e saída de mercadorias, certo? Porque pelo litoral, nos navios. Então, quando você não tem esse litoral, as praias, né, o mar, você vai acabando sendo excluída, isolada. Isolada, você não tem o litoral, você acaba ficando isolada. E a economia, o forte lá é o extrativismo mineral, que é a base do petróleo, o gás natural e o ferro. Agricultura e pecuária para o mercado interno, a produção é para subsistência, para o mercado local, vai ser vendido ali mesmo, e a indústria é pouco expressiva. Então, ela é uma região assim com vários problemas econômicos, né? Ela tem uma qualidade aí na economia muito baixa. Ásia Meridional é a região mais populosa do planeta, a mais. Alto índice de urbanização, mas sem infraestrutura. Por quê? Lembra daquele exemplo que eu gosto de falar sempre? Uma casa com 10 filhos é diferente de uma casa com 2. Se eu tenho 10 filhos, eu vou ter que ter muito dinheiro para suprir a necessidade de todos, não é assim? Aí o que é que acontece? Quem tem 10 filhos não tem muito dinheiro e acaba tendo uma qualidade de vida mais ou menos fraca. E a casa com 2, né, você consegue suprir a qualidade de vida boa. Então, se nenhum país tem um maior número de populacional do planeta, então significa que, né, a qualidade de vida dessa população não vai ser das melhores, certo? Porque para ser boa, tem que ter uma infraestrutura, né, muito pesada, muito investimento para conseguir dar uma qualidade de vida boa para a população, certo? E aqui nós temos exemplos, né, de conflitos culturais, religiosos e políticos. Nós temos exemplo de Afeganistão e Estados Unidos, tem a questão dos ataques terroristas, Paquistão, Índia e China, que é a posse da Caxemira. Caxemira é uma região, né, localizada aí na Ásia, mas que ela tem toda uma riqueza de petróleo, então é uma região muito cobiçada por todos. Todo mundo quer a Caxemira, certo? Ásia Meridional. Economia, né, agricultura e a subsistência. O que é agricultura de subsistência, professora Isana? Agricultura desenvolvida para o próprio sustento, para a sua comida, para a sua casa. Atividade extrativa são os minerais e a indústria é pouco expressiva. O destaque lá, né, da indústria é a Índia, né? E tem a mão de obra é considerada a mão de obra escrava. Por que, professora, mão de obra escrava? Porque eles recebem baixos salários, certo? E eles passam do horário de trabalho. Então, se, por exemplo, como vocês sabem, no Brasil é 8 horas.
né? Você recebe um salário mínimo, você trabalha 8 horas no dia. E lá na Índia eles recebem um valor mais baixo e eles trabalham 10, 12, 14 horas por dia. Né? Uma média aí. A agricultura comercial de monções, indústria tradicional e tecnológica, aço, medicamentos, fertilizantes, automóveis, alimentos, biotecnologia e engenharia. Então, observa um pouquinho, né, sobre essa questão da indústria tradicional e alguma parte tem uma introdução das tecnologias. Sudeste da Ásia, 11 países muito recortados, população essencialmente rural. Então, você já observa aí que no Sudeste da Ásia, a população mora no campo. A maior parte da população, né, mora no campo. Então, a minoria mora na cidade. É constituída por Península, Insulíndia, Indochina, Himalaia, imenso arquipélago no Oceano Índico até o Pacífico. A presença de vulcões faz parte do Círculo do Fogo do Pacífico, a área com grande propensão a tsunami. Curiosidade, Singapura, né, com 6.107 quilômetros quadrados. Então, observem aí, né, que o Sudeste da Ásia são 11 países, é composto por 11 países, mas que a população é predominantemente rural. Então, quando nós sabemos que a população é predominantemente rural, então as condições de vida daquela população não são das melhores, né? Então, eles não conseguiram ainda avançar, né? Eles não conseguiram ainda ir para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca de saúde, em busca de educação. Então, aí tem todas umas questões, né, eles focam que na agricultura, focam na pecuária, né, na base do campo. Nossa aula já está bem pertinho de terminar, viu? Então, o Sudeste Asiático, economia principalmente agropecuária, né, arroz, pimenta do reino, chá e cana-de-açúcar. O extrativismo também está presente, que é o látex vegetal, petróleo e gás natural. Indústria transnacionais, eletrônico, calçado e roupas, e aí mão de obra barata. Então, observem que a economia, a base é principalmente a agricultura, extrativismo, e a indústria, são indústrias tradicionais, que elas fabricam roupas, calçados, alguns eletrônicos. E o fator negativo é que a mão de obra é muito barata. E aí, dependendo da região, dependendo da localização, acaba sendo considerada também uma mão de obra escrava, como eu já falei. Porque escrava? Porque você recebe pouco por um tempo muito grande que você passa trabalhando. Leste asiático, Extremo Oriente, maior população do mundo, 40% de todos os asiáticos, média de 210 quilômetros quadrados. Destaques históricos: Taiwan, a China capitalista, Hong Kong, China, domínio inglês, por 99 anos, Macau, China, domínio português. Curiosidade da região: budismo, confucionismo, taoísmo e shintoísmo. Aqui, o leste asiático, aí corresponde aí, uma grande parte é a China. China, como vocês sabem, hoje está tendo um desenvolvimento de destaque, né, por causa da sua produção da indústria, está sendo bem desenvolvida porque eles conseguem produzir produtos, fabricar, né, produtos com um custo muito baixo. Por que, professora Isana? Esses produtos da China tem todo esse custo que é baixo, a gente compra os produtos da China com valor bem mais barato que o produto que é fabricado aqui no nosso Brasil. Porque lá, primeiro, mão de obra barata e também classificada em alguma localização como mão de obra escrava, certo? Que você já começa a ganhar por aí. Seu funcionário trabalha para você 14, 16 horas por dia. Então, ele está trabalhando o dobro todos os dias, certo? Então, você já começa ganhando por aí. Aí você reduz bastante, né, o valor daquele produto. E aí, eles têm pessoas especializadas lá, sim. Tem uma tecnologia também na China
bem desenvolvida, eles conseguem produzir bastante. E, além de tudo, eles têm a matéria-prima, eles têm o petróleo, né, como fonte de energia, que vai favorecer bastante com que tenha essa queda no valor do produto. Leste asiático, economia, industrialização é base. Taiwan, têxtil e naval. Japão, automóveis, eletrônico, produtos químicos, semicondutores de siderúrgicas e metalúrgica. A China, produção de componentes, equipamentos eletrônicos, ópticos, informática, médicos, máquinas elétricas, aço, ferro, vestuários e calçado. Coreia do Sul, produtos eletrônicos e automóveis. Então, aqui, né, falando aqui para vocês como é desenvolvida a indústria, né, nesse leste asiático, têxtil, naval, automóveis, eletrônico, químico, óticos, informática, né, máquinas elétricas, aço, ferro. Então, uma diversidade na produção industrial. Vocês observam que em todo o continente asiático, a indústria é bem desenvolvida onde? No leste asiático. Observe as imagens com alta tecnologia, robôs gigantes aí facilitando bastante, né, a produção industrial. E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem e respondam a atividade aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.